2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Abre a tua Bíblia comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vocês estão felizes ainda? Amém? Amém. 2 pessoas estão felizes, glória a Deus. Até o final do culto vai ter 5, 6. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Quem viu o post do culto? 6 pessoas. Quem compartilhou o post do culto? 2 pessoas. Tá bom, obrigado. Bom, o post do culto, a gente colocou ali, coloca lá, Eduardo. Esquece a minha cara e olha para a frase. Vai aparecer. Né, Eduardo? A gente torce para aparecer. Tinha uma frase lá no culto, lá no post do culto, uma hora vai aparecer ali. E estava escrito assim: a culpa é de quem? Sabe, essa semana eu fui no mercado, e aí eu estava lá na fila do pão, e estava uma fila gigantesca. E daí eu estava parado assim, e geralmente na fila do pão, assim, tu olha, se a pessoa não tem filho, ela está assim no celular, aproveitando todo minuto que tem para rodar as redes sociais. E daí, eu como um ser humano comum, também puxei meu celular do bolso. E daí quando eu fui olhar assim, me deu um estalo assim, e eu guardei o celular. Ali ó, a culpa é de quem? E eu guardei meu celular e comecei a olhar para minha volta. E aí eu comecei a ver e perceber algumas características nas pessoas. E eu até cheguei em casa e falei para minha esposa assim, eu disse, meu Deus, como parece que as pessoas, que tipo, ninguém é de verdade, não foram bem com essas palavras, que depois ela vai me corrigir, parafraseando o que eu falei aquele dia, mas tipo, como se todo mundo fosse bonecos, porque, por exemplo, e eu não tenho nada contra quem alisa o cabelo, mas tipo assim, dá para ver com o passar do tempo, alguém que alisa o cabelo, se já passou um pouquinho da hora de fazer aquele realisamento, que eu não sei como é que chama, que quem tem o cabelo crespo, a raiz vai começar a ficar crespa. Então tu percebe. Também não tenho nada contra, depois eu posso falar de homens também, quem coloca aqueles negócios nos olhos, assim, aqui, cílios. Mas tem gente que coloca que parece um chumaço do sovaco no olho. Quase tapa o olho, aqueles negócios assim, é gigante. E daí uns caras também, tipo do meu porte físico, e daí tu vê nitidamente que os cambitos do cara é da finura das minhas pernas, que é quase o braço de algumas pessoas, mas daqui para cima é gigante, e parece que se tu pegar um alfinete, puf, o cara estoura. E aí, eu falei para a Yúlica assim, meu Deus, parece que ninguém é real, parece que ninguém pode ser o que realmente é, como foi feito, como nasceu, um mais orelhudo, outro narigudo, e daí, um cabelo crespo, outro cabelo liso, um mais alto, um mais baixo, um magro que nem eu, o outro um pouquinho mais gordinho, o outro que já é mais forte. Parece que ninguém se aceita do jeito que é. E daí, aquilo não saiu da minha cabeça depois que comentei com ela. E eu fiquei pensando. E parece que não tem nada a ver esse comentário aqui. Mas no final vai fazer sentido. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Eu quero te contar a história, e eu queria que tu prestasse atenção, de um cara chamado Mefibosete. E eu até brincava antes da gente saber o sexo da nossa primeira filha, que se fosse um guri eu ia botar o nome de Mefibosete. E daí lá no meu trabalho, ninguém era crente, ninguém entendia, né? Mas olha a história de Mefibosete.
Ele era filho de Jonatas. Se você não lembra de Jonatas, era aquele cara, o amigo do peito, o irmão de Davi, que Davi diz que amava-o até as entranhas. A Bíblia diz, Davi citando sobre a amizade dele com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o rei, que foi o antecessor de Davi. E olha o que acontece, Jonatas tem um filho, esse cara chamado Mefibosete. Só que com mais ou menos 5 anos, acontece uma guerra lá, e Saul e Jonatas, o pai e o vô de Mefibosete, são mortos. E chega a notícia em Jezreel, que era a cidade onde Mefibosete morava, de que ele havia perdido o pai e o avô. Então, por medo de retaliações, por medo de que eles viessem atrás do resto da família de Jonatas e Davi, aquela que seria a cuidadora, a babá na época de Mefibosete, pega ele às pressas e sai correndo com ele para fugir. Só que quando ela pega ele para fugir, ela cai. E quando ela cai, esse menino de 5 anos cai também. E provavelmente ele quebra as 2 pernas. E como a medicina não era como nos dias de hoje, não teve conserto, vamos dizer assim. E o que aconteceu com Mefibosete? Ele ficou aleijado das 2 pernas. E a minha pergunta para ti é: a culpa é de quem? Mefibosete no mesmo dia perde o pai, o avô e fica aleijado. A culpa é de quem? E agora eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia num texto do Novo Testamento, João capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus entra na cidade e encontra um cego de nascença. E aqui, os estudiosos acreditam, porque nos próximos versículos, você vai ver que os fariseus, que eram os doutores da lei daquela época, vêm e começam a questionar Jesus, porque esse milagre, além de ser um milagre estrondoso, ele acontece num sábado, e eles começam a julgar Jesus por ter curado num sábado. Mas isso chama tanto a atenção, porque historiadores acreditam que esse cego de nascença, que também era um menino, eles acreditam que ele não tinha, existem vários tipos de cegueira. Eu tenho um nível de cegueira chamado miopia, glaucoma e astigmatismo, as 3 coisas eu tenho. Então, com lente, com óculos, dá para dar uma consertada. Tem outros tipos de cegueira que não tem conserto, que algumas pessoas que têm o olho meio, já deve ter visto, mais branco, e tem outras pessoas que não nascem com globo ocular. E os historiadores acreditam que esse menino cego de nascença nasceu sem o globo. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que Jesus faz um emplasto de barro, coloca nos olhos dele. Então o menino começa a enxergar. E impressionante isso que os historiadores acreditam que chama mais a atenção dos escribas, dos fariseus, doutores da lei daquela época, porque eles viam que somente alguém da parte de Deus poderia fazer nascer algo em outra pessoa. Aquilo ali não se tratava de uma magia ou enganação da época, era uma parte do corpo que não existia que nasce. Mas olha que interessante, até os discípulos que já andavam há um bom tempo com Jesus, se perguntam: tá, Jesus, mas tipo, a culpa é de quem? Dele ter nascido cego? É dos pais dele? Quem pecou?
Por que que ele está vivendo desse jeito? E aí Jesus lança a resposta que é a chave de ouro. Não foi nem os pais dele, nem ele, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. E aqui é o grande lance. E aqui é a grande, se dá para se dizer, uma virada de chave na vida da gente, para poder vencer algo que para mim é o grande veneno de Satanás dos nossos dias. O grande veneno de o porquê, a história que eu contei no começo, das coisas impressionantes. E eu até estava falando com a Gabi, esposa do David, essa semana, e como tem algumas coisas que eram tão feias, e tem se batido por muitos anos, e nós nem percebemos, para se tornarem bonitas. Eu achei interessante que ela me mandou um vídeo de um cara, e ele disse, e eu achei muito interessante aquilo, porque no meu tempo, tipo, dragão, meu Deus, era a própria cara do diabo. Mas hoje em dia, se tu for olhar, tem desenhos que mostram que, tipo, tem dragão bonzinho também. Várias figuras que no nosso tempo eram horripilantes e nos levavam a entender o mal. Com o passar do tempo, a mídia, a TV, os desenhos, a Disney e tantos outros, começaram a embutir nas nossas crianças de que um pouquinho de maldade, um pouquinho de ruindade, não é tornar alguém tão ruim assim. Só que sabe o que acontece? E isso me chama a atenção, e foi a isso que o Espírito Santo me levou, a trazer o grande mal daquilo que o diabo tem lançado sobre nós, e também sobre a igreja, a rejeição. Sabe por quê? Porque você pode perceber que algumas pessoas vêm até um determinado tempo na igreja, e daqui a pouco somem, porque não são curadas naquilo que a gente já falou uns outros dias atrás, nas raízes. E se nós formos ver um dos grandes males da nossa vida, e que todos nós passamos, é rejeição, de níveis diferentes, mas todos passamos em um determinado momento da nossa vida. E o grande lance é: a culpa é de quem? Porque se nós voltarmos lá nos primeiros na humanidade, Adão disse que a culpa era de Eva, Eva disse que a culpa era da cobra. Se perguntasse para a serpente, provavelmente ela colocaria a culpa em outro, porque nós sempre temos uma desculpa para arrumar um culpado da posição ou do lugar que estamos, porque parece que quando tiramos o fardo ou dividimos, ele se torna mais leve e nos dá a comodidade de permanecermos onde estamos. E eu quero te dizer uma coisa: a culpa de tudo isso que lemos e do que falamos, sabe de quem é? É do mundo que vivemos, porque o mundo que vivemos, a Bíblia diz que jaz no maligno. Para pensar, a culpa é de quem? Desse terremoto que deu na Turquia agora. Eles acreditam que existe ainda mais de 200.000 pessoas embaixo dos escombros. Tem pessoas que vão levar muito tempo para serem resgatadas, outras, quem sabe, vão morrer de fome e não vão ser resgatadas, outras tantas foram resgatadas. Teve uma bebê, e se você é pai, cara, você fica quebrado. Teve uma bebê que foi resgatada ainda com cordão umbilical grudado na mãe dela. Cara, e daí tu imagina essa menina, daqui uns anos, se perguntar aí, mas de quem é a culpa? Um terremoto desse tamanho. E será que não teve várias e várias pessoas que foram livres? É claro que sim. Tem pessoas que toda essa tragédia vai se transformar num testemunho para contar milagres e o nome de Deus ser exaltado. Tipo,
Lembram aquele tsunami? Nossa, eu procurei o nome do lugar e me esqueci. Na Tailândia, aquele tsunami que deu na Tailândia. Eu não sei se vocês sabem a história daquilo, mas foi bem na época de Natal. E na Tailândia é proibido o cristianismo e se comemorar então o Natal. E alguns turistas e outros cristãos que estavam ali naqueles dias, resolveram então comemorar o Natal e fazer um Natal às escondidas, num dos morros mais altos que tinha na beira da praia. Resumo da história: foram uns dos poucos sobreviventes, quando teve o tsunami. Ah, que legal, né? Tipo, Deus era com eles. Tá, mas e não tinha cristão ali na beira da praia, de repente, que a onda veio e levou e matou com o filho e tudo? É claro que sim. Porque o que a gente precisa entender é que a gente vive num mundo mau, que tem pessoas inocentes que saem para trabalhar e não voltam e deixam filho, família. Mas sabe qual o grande... Beleza, Raul, o que eu faço então? Então, aí é que está o lance. Porque, para pensar, eu tenho 2 filhas. Você acha que uma criança pede para nascer numa família onde os pais se divorciam? Você acha que uma criança nasce esperando ser abusada? Você acha que uma criança nasce esperando que um dia na escola um professor possa tratar ela como um animal? Você acha que alguém pensa em ir para a escola para sofrer bullying? Você acha que algum pai larga o seu filho na escola esperando que um maníaco entre e faça uma chacina e no final do dia ele busque somente o corpo do seu filho? Ninguém espera, ninguém está preparado. Mas por que isso acontece então? Porque nós vivemos num mundo mau, onde pessoas a todo tempo são rejeitadas, são machucadas, são feridas, e se essas feridas não forem curadas, nós seremos os próximos agentes de criar outras feridas e machucar outras pessoas. Sabe por que eu li um estudo médico, e o cara estava falando, eu achei muito interessante, porque ele disse que a rejeição, ela é como se tu levasse uma surra no teu corpo e ficasse todo machucado e quebrado no hospital, mas não é no corpo, é na alma. Só que essa rejeição que você sofre lá na infância, cara, e todos nós sofremos algum tipo de rejeição. É só a gente colocar o dedo na consciência e parar para lembrar em alguma história da nossa infância que ficou marcada claramente na nossa vida. É algum tipo de rejeição que a gente sofreu, e a gente não percebe, mas a gente tem 2 formas de reagir, e a gente reage a isso, se não dermos lugar nessa área da nossa vida para Cristo transformar. Tu está te achando médico, né, Raul? Não estou me achando médico nenhum. Sabe por que eu estou falando isso, cara? E abro um parênteses aqui. Eu tenho batido muito nos últimos dias, e você deve ter percebido isso. Olha para o teu lado, olha para o outro lado, dá um sorriso para quem está atrás, dá um sorriso para quem está na frente. Cara, você não faz ideia da quantidade de gente que passa aqui nos nossos cultos. Todos os cultos nós temos pessoas visitando, todos os cultos nós temos pessoas que visitam e nunca mais voltam. Sabe por quê? Porque não recebe um sorriso, porque não recebe um abraço. Sabe por quê? Porque elas foram rejeitadas em algum determinado ponto da sua vida, de idade, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, não importa, tiveram algum tipo de rejeição. E qual é o lugar que pregamos de que não há rejeição? Porque há um Deus que aceita todos os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Igreja. E toda vez nós falamos que igreja somos quem? O prédio, encontro de fé? Não, eu e você.
Só que o problema é que nós não nos percebemos, mas não nos deixamos ser curados em alguns tipos de nossas rejeições. Por isso, não conseguimos levar remédio a esses que chegam desesperados, procurando ser inseridos nesse lugar que chamamos de corpo de Cristo, mas do qual não conseguimos inserir outros feridos, machucados. E isso é muito sério, cara, porque assim, eu não quero ser um louco aqui, de falar data, e eu sei que todo mundo já ouviu alguma bobagem quanto a isso, mas cara, é sério, Jesus, eu acredito que Jesus está muito na porta, mas muito perto, mas muito, cara, me queima toda vez que eu falo que Jesus está voltando, cara. Essa semana eu estava falando com um cara que faz muito tempo que não vinha na igreja, e a gente orou muito tempo para que ele sentisse saudade, e ele disse para mim que estava rasgado de saudade de estar no nosso meio. Cara, o Espírito Santo está tocando, e o Espírito Santo deseja tocar outras pessoas, mas nós precisamos nos colocar e estar prontos para ser esses agentes de cura. Só que tem duas formas de reagir a essa rejeição, e uma das duas você reagiu, e eu vou te dar um exemplo bem simples. Um dia roubaram a minha casa, e roubaram tudo que a gente tinha dentro de casa, praticamente tudo, só faltou levar a nossa geladeira e uma guitarra que eu tinha, que eles tinham deixado na porta para voltar e levar, e não deu tempo. Isso causou um trauma em mim e na Yúlica. Só que nós tínhamos duas formas de reagir agora. A primeira, e que é o que a maioria das pessoas fazem, e eu até anotei aqui, porque o trauma é uma dor do passado. O roubo aconteceu, eu não tenho como voltar lá no momento, no ato, na hora que eu fui roubado. É uma dor que ficou por tudo que foi tirado de nós. Mas eu posso ter uma primeira reação, e é o que a maioria das pessoas fazem, que é então a partir de agora me esconder. O que eu faço? Tranco a minha casa e não saio mais de casa. Ou na época eu e a Yúlica trabalhava, a partir de agora, Yúlica, tu sai do seu serviço, e eu saio de casa, tu tranca tudo, não abre mais nem a janela, porque agora nós vamos ficar escondidos aqui. E é o que a maioria das pessoas fazem, após um trauma, após serem feridas por alguém. Agora é manter a distância. É tipo, você teve um namoro, sofreu, foi magoado, ferido, agora então eu me escondo e não namoro mais. E a gente não entende, porque tem um número gigantesco de homossexualismo e está crescendo cada vez mais. E se você for conversar, e eu te indico que você tenha disponibilidade para se achegar e conversar, são pessoas feridas com traumas gigantescos, que criaram uma barreira de esconder a sua ferida, para que ninguém mais toque naquela ferida, de tanto que foram machucadas. Só que tem uma outra forma de reagir à rejeição, que é o que nós podíamos ter feito, depois de ter sido assaltado, eu comprar uma arma, e ficar todo dia na porta esperando, quando aparecer eu vou encher de bala, porque agora antes de levar eu vou dar. Sabe, pessoas reativas, pessoas grosseiras, que às vezes você nem entende, mas por uma palavra que você fala, já senta as patas, como a gente fala. De repente é uma pessoa que foi muito ferida, e a forma de reação dela é criar uma barreira e sentar as patas, para te deixar longe. Mas continua sendo uma reação por uma ferida do passado. E eu não sei o que Deus quer fazer aqui nessa noite, mas o que eu tenho certeza é que o Espírito Santo está aqui, e para nessa noite, tocar nessas feridas, e curar essas feridas em nós, porque a Bíblia cita que Jesus, ele é como um bálsamo de Gileade, um bálsamo curador,
e eu não vejo as tuas feridas, e de repente você nem queira falar elas para mim, e está tudo bem, mas você precisa falar para Deus. Sabe por quê? Porque as nossas feridas, as nossas rejeições, a palavra no original do grego para rejeições também é traduzida como uma coleira. E olha que interessante isso, uma coleira ou uma corrente. E sabe o que a rejeição faz com a gente? Como se a gente colocasse em nós então uma coleira ou uma corrente e colocasse na mão das outras pessoas, porque agora a forma que as pessoas agem conosco é a forma que nós vamos reagir a elas. Portanto, não somos mais seres governados pelas nossas atitudes ou pelo Cristo que deveria habitar em nós, mas nós somos totalmente reféns dessa coleira, da rejeição que sofremos, e é por causa dessa coleira que nós reagimos a todas as circunstâncias da nossa vida sem nos perceber. E é exatamente isso o desejo de Satanás: colocar uma corrente e, sem vermos, andarmos como cachorros, guiados por ele. Sabe por quê? Presta atenção, não importa se é um pitbull fortão ou um pincher, na corrente ele é governado. Não importa o tamanho da fera, ou se é raquítico, na coleira ele é governado por quem carrega a coleira. E nós não nos percebemos, mas essas feridas, é como se nós mesmos colocássemos essa coleira e entregasse o guia para Satanás, porque esse é o maior desejo dele. E você pode perceber, e analisando todo esse contexto e essa nossa preocupação, de que todos se sintam bem aqui, se sintam de verdade, que nós somos uma família, de que não seja uma hipocrisia. Nós conversávamos esses dias como fazer isso, mas isso não pode acontecer de uma forma forçada, ou eu te impugnar até que tu faça. Isso precisa ser espontâneo, de alguém que deseja ter uma família alargada. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Sério mesmo, amém? Amém mesmo? Amém? Sabe, e pensando nesse lance da coleira, eu estava pensando para algumas atitudes de que nós não percebemos, mas no nosso dia a dia, e aí eu volto do que falamos alguns dias atrás, de que será que nascemos de novo, de verdade? É que as nossas rejeições, elas levam à tona as nossas reações, e como consequência, as nossas atitudes, e estas que nos separam de ser reconhecidos ou não, nos ambientes que convivemos, e eu levo aqui para trabalho, escola, faculdade, de que somos de verdade ou não, de que somos filhos ou não. Só que eu queria que a gente voltasse à história de Mefibosete, e eu queria que tu abrisse a tua Bíblia comigo, agora em 2 Samuel, capítulo 9, e eu queria te mostrar algo que chama muito a atenção, de todo esse contexto da vida de Mefibosete. Segunda Samuel, você está aqui ainda, amém? Amém, oh, show de bola. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Olha só, beleza, eu levantei um grande problema, um gigantesco problema, que provavelmente nós, ao olharmos todos aqui, temos algum tipo de rejeição ou algo que sofremos. Show, alguma ferida, algo que não deixamos os outros tocar. Beleza, Raul, e agora? E agora olha só, disse-lhe o rei:
não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade? É Davi que está falando, tá? Que agora é o rei que sucede Saul, que era o vô de Mefibosete. Que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe: Mefibosete, ele disse, eis que teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora presta atenção nisso aqui. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo? É Mefibosete que está falando isso, inclinado aos pés de Davi. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha como Mefibosete se via, como um cão morto. Nos nossos dias seria como um porco. Sabe por quê? Porque na época cão era tratado como aquele que lambia as feridas, era um bicho nojento. Por isso ele se retrata como um cão. Então ele olha para Davi e pergunta: mas por que está fazendo isso comigo? Porque olha quem ele está pensando: eu sou o pobre miserável, que perdi o vô e o pai no mesmo dia, que a mulher me deixa cair, eu fiquei aleijado, e passei a vida sendo carregado, porque os nossos traumas fazem com que somos carregados, como eu falei, pela corrente, ou pela opinião dos outros. Sabe por quê que tem tanta gente se transformando e não se aceitando como é? Por causa da opinião dos outros. Porque agora algumas coisas que eram feias são ditas pela moda bonitas. Outras que eram bonitas agora são feias. Porque se criam padrões. E por causa da opinião dos outros, nós entregamos a nossa coleira a Satanás e nos transformamos aquilo que os outros querem que somos. E presta atenção numa coisa aqui, gente. O pastor Isaías levantou algo muito interessante. E eu quero trazer um alerta aqui para os guri. O pastor Isaías fez uma pergunta entre nós e disse assim: quem aqui não é casado? Aí um cara levantou a mão, e daí ele disse: quantos anos tu tem? Aí o cara falou 34 ou 32, não me lembro. Daí ele disse assim: então começa a te preocupar, ou te entrega ao celibato. E a gente achou que ele estava brincando, e todo mundo começou a meio que assim, ficou com aquele ar de rir, não rir. Aí ele disse assim, e eu estou falando sério, sabe por quê? Presta atenção numa coisa, nós como igreja não percebemos, e aqui eu abro um parênteses, tá? Exceções existem, ponto, continua o que eu estou falando. Nós temos que tomar um cuidado, para não deixar um padrão que o mundo está trazendo para o nosso meio, porque olha uma coisa que ele levantou para nós, ele perguntou quem tinha acima de 35 anos, e eu, como tenho 35, levantei a mão e fiquei com vergonha, porque olha o que ele falou, ele disse assim: com 35 anos, eu tinha 3 filhos, eu aluguei o Teatro Presidente, para começar a fazer culto, e todo mundo me chamou de louco. E nós temos, na sociedade virou comum, jovens, e agora eu estou falando para guri, de 35, 40 anos, morando ainda na casa da mãe, em que a mãe tem que levar
o café na cama, o almoço na cama. E a gente começa a trazer isso para a igreja como se fosse normal. Nós precisamos tomar atitudes. Eu não estou falando para te sair que nem um desesperado. Eu tenho 20 anos, eu preciso casar e sair correndo. E caso qualquer um pela primeira que vem na frente. Não é isso, temperança. Mas é que a gente precisa começar a prestar atenção em coisas sutis. E foi isso que ele nos despertou. Que estão entrando de mansinho no nosso meio. E nós não estamos percebendo. E agora eu chego no ponto que eu quero chegar. Não adianta, irmãos, meus amigos, jovens, adolescentes, amigos, senhores, senhoras, no final do culto eu dizer, quem quer receber uma oração, vir aqui, ficar de joelhos, ou se entregar, ou tocar uma música, ou por um acorde menor, se emocionar, e a gente impor as mãos e orar, e dizer aceita Jesus, e aleluia, eu aceitei Jesus, e agora eu vou para casa, está tudo bem. Não está tudo bem. O evangelho não é só isso. Uma ferida você não cura só com um sprayzinho. Uma ferida precisa ser tratada, cuidada, lavada, colocado curativo, trocado no outro dia, colocado remédio, ser cuidada, levam dias, meses para cicatrizar e ser curada. E o problema que nós não estamos percebendo é que nós estamos entrando numa superficialidade de evangelho, em que a oração parece ser só um passe e está tudo bem. A oração é maravilhosa e glória a Deus, e o Senhor disse para que nós colocássemos as mãos, orássemos uns pelos outros, é bíblico isso, mas não é só isso, tem mais. Tem coisas que você precisa sentar com alguém, abrir o coração, se deixar ser desnudo do seu interior, para ser curado, porque só assim nós estaremos fortalecidos para sair para a rua, para quando aquele chegar aqui se sentir amado, se sentir dentro do nosso meio. Sabe por quê? Porque as rejeições, a rejeição não é o teu pai, Deus é o teu pai, Ele é a solução. A Bíblia diz que Ele que levou sobre si toda a nossa enfermidade e iniquidade. A Bíblia diz que agradou ao Pai moer o Filho. E as últimas palavras de Jesus, notem que é uma das poucas ou única vez que Ele chama o Pai de Deus. É quando Ele diz, Deus meu, por que me abandonastes? Porque o Filho precisou ser abandonado pelo Pai, para que Ele morresse e nessa morte te desse vida. E o que eu quero te dizer é que o teu Pai está aqui nessa noite, para colocar o bálsamo sobre as tuas feridas. Que eu quero te dizer que Deus está aqui essa noite, não para tomar a cordinha das mãos de Satanás, mas para quebrar as correntes, para rasgar a coleira, para quebrar as rejeições. Porque o Senhor não nos chama para ser seus cachorrinhos, por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos chama para fazer uma escolha de amor todos os dias. Ah, cara, isso precisava te alegrar, isso precisava te animar, cara. Você entende que o próprio Criador de todas as coisas te chama para caminhar com Ele, e mais, ser seu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele está aqui nessa noite, sabe, e eu não estou querendo pregar isso aqui para querer dizer que eu sou o bonzão e sei tudo, mas aquele dia no mercado eu fiquei olhando para tudo isso e tudo acontecendo, e no dia depois eu conversei com a Gabi, esposa do David, e ela me trouxe vídeo, essas coisas, e eu pensei,
Tem alguma coisa que Deus quer falar com alguém, comigo, porque a gente não percebe. Agora eu levanto uma outra pedra. A gente vem para a caminhada da fé, e por estarmos muitos anos na caminhada, e nos acostumarmos com algumas coisas, não percebemos essa sutileza do trabalhar de Satanás, sem perceber que às vezes estamos tentando curar nos outros aquilo que ainda não fomos curados. Então, o que eu queria te dizer com essa palavra nessa noite? É que provavelmente as explicações que tu não acha, a culpa que você não consegue colocar em ninguém, Jesus te dá a resposta. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. De repente, por que eu passei por isso, por aquilo, por outro? Você já parou para pensar que de repente é para que a glória de Deus se manifeste? Você já parou para pensar que por que você está aqui hoje ouvindo isso? E você olhando para o seu passado e vendo tudo que tu já passou? Será que é um mero acaso ou é para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida e tu seja uma resposta viva para a pergunta de tantas outras pessoas de quem é o culpado? Porque nesse mundo onde jaz o maligno, em algum momento a doença bate a porta. Em algum momento nesse mundo que jaz o maligno, a morte bate a porta. Porque estamos aqui. Mas o grande lance, e do qual muitas vezes esquecemos, é que nem a morte pode nos parar, porque nós somos eternos. E eu queria te convidar a se colocar de pé, para parecer que está acabando, mas está acabando. Sabe, eu queria que você olhasse para a sua rejeição. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E ninguém está olhando para ninguém. Feche os teus olhos. Eu queria que você conversasse com o Espírito Santo. E que você pedisse para que Ele te mostre. Quem sabe se existe ainda alguma ferida lá no teu interior, alguma ferida de rejeição, alguma palavra que você ouviu na sua infância, alguma coisa que você carrega contigo há tantos anos, alguma coisa que hoje, ouvindo alguns exemplos e alguma coisa que falamos aqui, ou a própria vida de Mefibosete, você percebe que muitas vezes você se acha indigno até do próprio amor de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você olhe para essa ferida. Eu quero que você lance ela aos pés do Senhor. Eu quero que você olhe para essa rejeição e lance aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque ela foi pregada na cruz junto com Cristo. E a Bíblia diz que não há mais acusação de Satanás com poder sobre nós, porque através do seu sangue nós fomos livres, porque através do seu sangue as correntes foram quebradas, porque através do seu sangue as muralhas vieram abaixo, porque através do seu sangue o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E agora você, filho de Deus,
tem acesso ao trono da graça e pode se achegar confiadamente ao Senhor. Imagina que quando chegaram e falaram: aí Mefibosete, Davi está querendo falar contigo, nós precisamos te levar. Foi aquele mesmo dia quando alguém fala para ti: eu preciso conversar contigo, amanhã a gente conversa. E aí você começa a criar 1001 histórias na tua cabeça, pensando: meu Deus, o que será que quer falar comigo amanhã? Para que marcar a hora? Por que não falou agora? Por que deixar para amanhã? Imagina que Mefibosete deve ter ido o caminho inteiro matutando 1001 histórias horripilantes na cabeça dele. Por que não pensar em histórias boas? Eu duvido que ele pensou que eu vou chegar lá e o rei vai dar todas as terras do meu avô e eu não vou mais passar essa miséria. Eu duvido que ele pensou isso, porque a nossa mente nos leva sempre a pensar o pior. E eu quero te dizer que o que Jesus quer é que você seja curado de dentro para fora, para conseguir perceber que Ele está escrevendo as melhores histórias dos teus dias. Se você deixar que Ele guie o teu caminho, esse é o maior desejo de Deus. E quando Mefibosete chega lá e ainda se fazendo de coitado, o que um pobre cachorro miserável como eu, o Senhor vem olhar para mim. Davi diz: eu quero te dar todas as terras que pertenciam ao teu avô, mas eu quero te dizer mais. A partir de hoje, Mefibosete, tu vai sentar à mesa todos os dias comigo. Todos os dias eu quero fazer minhas refeições contigo, em honra ao teu pai Jonatas. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor quer curar as tuas feridas, mas Ele não é só um remédio, Ele faz mais. Ele te chama para um banquete, e é por isso que todos os meses nós ceiamos, nós sentamos à mesa ao lado do Pai, com o Pai. O Senhor nos chama, assim como Davi chamou Mefibosete, para cear com Ele todos os dias. E é interessante que Ele chama para a mesa, e na mesa Mefibosete era um homem como qualquer outro, porque os pés aleijados ficavam debaixo da mesa, ficavam escondidos. Eu quero te dizer que o Senhor te chama para sentar numa mesa com Ele, porque ali o Deus Pai te olha como filho, e Jesus te olha como o teu irmão, aquele que decidiu pagar por ti. E Deus olha para ti dizendo: por causa da entrega do meu filho, eu quero te honrar e te fazer sentar à mesa comigo todos os dias, e te chamar de filho amado, filho amado, filho amado. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Levante as tuas mãos ao Senhor, levante as tuas mãos e faça a tua entrega para Ele. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Se você sentir de vir aqui na frente, se você acha que há uma necessidade de se ajoelhar, se prostrar, venha, faça isso. Se você não sentir, o Senhor vai te tocar aí no teu lugar também. Mas se prostre em espírito, de dentro para fora, à mesa do Rei. Se prostre aos pés do Rei, com humildade, entregue aos seus pés todas as suas feridas, todas as suas rejeições, porque Ele quer te amar nessa noite. Ele quer te amar nessa noite. Jesus, Jesus, Espírito Santo, eu clamo, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, que essa palavra seja aos nossos corações como um bálsamo, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja como um remédio para as nossas feridas, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, Senhor, que quem sabe durante a caminhada, feridas foram feitas neles, e eles não conseguiram se deixar serem curados, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo,
como um fogo que Tu és, Senhor. Eu te peço, cauteriza essa ferida, Senhor, agora, em nome de Jesus, Senhor. Cauteriza essa ferida, Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, agora, se alguém nos assistindo em casa, Senhor, com mágoas, Deus, com feridas que trazem e remoem por anos, Jesus, pessoas que trazem rejeições da sua infância, que carregam rejeições dos seus pais, palavras que foram lançadas, eu declaro, Espírito Santo, em nome de Jesus, cura agora, Senhor, cure agora, Senhor, que as pessoas que estão nos assistindo em casa comecem a sentir o fogo do Teu Espírito, mas um fogo que cura, que restaura, que purifica, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nós possamos nos próximos dias receber testemunhos, Jesus, testemunhos de cura, e que essa cura seja o testemunho de resposta para outros que se perguntam todos os dias: a culpa é de quem? A culpa é de quem, Senhor? Eu te peço, Jesus, nos leva por esse mundo onde jaz o maligno, como óleos, como remédios curadores, para levar curas, para restaurar famílias, para restaurar vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, se há alguém entre nós que está doente, que está com uma enfermidade, Senhor, se há alguém entre nós que tem uma enfermidade que nem descobriu, nós declaramos, em nome de Jesus, cura agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós declaramos uma noite de cura entre nós, uma noite de cura entre nós, Senhor. Eu clamo por isso, Jesus, eu clamo nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Espírito Santo. Tu tens liberdade entre nós.